tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre máscaras africanas, né? Dando continuidade aqui no nosso tema sobre África. Bom, falando um pouquinho sobre as máscaras africanas, a utilização de máscaras fazia parte dos costumes de grande parte dos povos africanos. Elas eram produzidas para diversas celebrações religiosas, como rituais de guerra, ritos de passagem, cultos aos antepassados e entre outros. Então, ou seja, essas máscaras africanas, elas serviam aí para diversos tipos de eventos, né, que esses africanos realizavam dentro de suas tribos, dentro aí de suas comunidades, né? A maioria das máscaras africanas era feita de madeira e adornadas com conchas, ferro, bronze, marfim e pedras coloridas. A natureza e seus elementos serviam como inspiração para o artesão que a confeccionava. De acordo com essas sociedades, as máscaras tinham funções específicas, então, ou seja, né, de acordo com cada povo, ela tinha aí uma determinada função. Pelos ritmos da música e da dança, pelos santuários e recintos sagrados, pelas máscaras e esculturas criadas por artesãos anônimos, os povos africanos ligavam-se aos seus ancestrais e ao mundo paralelo. Como nós já vimos em aulas anteriores, né? Esses povos africanos, eles eram muito ligados aí à questão da ancestralidade, né? Aos deuses. Muitos deles eram aí politeístas, como nós vimos aí na aula passada sobre os orixás. E às vezes ao invasor dos espíritos. Essas crenças e práticas davam estabilidade e um sentido firme de identidade às comunidades e santificavam as relações dela com as terras que as sustentavam. Então aqui nós temos um pequeno trecho, né, mostrando um pouquinho como que funcionava essa questão aqui das máscaras, né? Passando agora para artefatos sagrados, as máscaras eram consideradas elementos de ligação entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural, que entra aqui no caso o mundo dos mortos. Elas podiam simbolizar, por exemplo, o antepassado a ser cultuado, né? Tudo que aconteceu lá atrás, o passado de glória desses africanos, eram cultuados através de rituais com essas máscaras aqui. Por isso, elas eram entendidas como objetos sagrados e, portanto, tinham de ser produzidas sob alguns cuidados especiais. Elas não podiam ser feitas aí de qualquer maneira, né? Até os dias atuais, em diferentes sociedades africanas, as máscaras são utilizadas em festas, rituais, danças e etc. Então, aqui na imagem do nosso livro didático, né, nós vamos ter um exemplo, né, de como é utilizado hoje em dia, ó, dançarinos dogons utilizando máscaras em ritual. Olha como que elas eram feitas, né, são bastante estranhas, né, no nosso cotidiano, mas elas eram basicamente assim, lá atrás, nessa época de reinos africanos aqui. Continuando a nossa explicação, na nossa próxima página, página 63, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade dessas máscaras, né? Como o continente africano é composto por uma grande diversidade de etnias e tradições culturais, existem vários tipos de máscara, né? Como eu tinha dito lá no começo, cada uma delas aí representa alguma coisa, né? Serve para algum tipo de ritual diferente. A seguir, observe alguns exemplos dessa diversidade de máscaras africanas. Então, vamos ver aqui a primeira, né? Essa primeira aqui, ó. Máscara da região da Angola, representando uma jovem mulher ancestral lá no século XIX. É usada pelos homens para imitar as mulheres e para celebrar o papel feminino nas sociedades africanas. Quanto à nossa sociedade, aí, muitas vezes, né, utiliza machismo, as sociedades africanas, eles celebram a mulher utilizando aí as máscaras caracterizadas de mulher. Depois, a segunda, isso é um tipo de máscara, né? Parece um objeto, mas é realmente uma máscara. É uma máscara do século XX e é da região de Camarões. Ela representa um elefante e é feita de tecidos, contas e barbantes. Os dançarinos
usam essa máscara para demonstrar a força e o poder da autoridade do seu governante. Então, essa máscara já é diferente daquela primeira que nós vimos, né? Vamos para a próxima. Essa máscara do meio aqui, ó, né? Isso é uma máscara, parece mais um objeto, mas é realmente uma máscara. Ela é do século XX e é característica do povo Iorubá, que nós estávamos falando um pouquinho sobre a religião deles nas últimas aulas. Tem a função de transmitir ensinamentos relacionadas às representações posicionadas sobre a figura de um rosto, né? Como vocês podem perceber, essa parte de baixo representa um rosto e aqui em cima, né, nós temos outras figuras, né, que estão transmitindo ensinamentos de acordo aqui com esses africanos. Geralmente, essa máscara é colocada na parte de cima da cabeça, como uma espécie aí de capacete, né? Então, ela fica mais ou menos aqui, acima mesmo da cabeça. A próxima máscara, essa aqui que parece um rostinho, né, com chifres aqui, é uma máscara Keplek, da região da Costa do Marfim, do século XIX, representando um animal, provavelmente um antílope. É usada durante um ritual de dança e simboliza a oposição entre o mundo selvagem e o mundo humano. Então, nós temos aqui a união de dois mundos em uma única máscara. A nossa próxima máscara a ser observada aqui é bem característica de um rosto, né? Como podemos observar, é uma máscara Ngil, da etnia Fang, do século XIX, e é da região do Gabão, e tem como objetivo causar medo e intimidar as más influências entre a etnia Fang, né? Muitas vezes eles são até mesmo rivais dentro das próprias tribos. Então, eles utilizam essas máscaras justamente para causar medo nesses inimigos, tá? Percebam aí que é uma máscara bastante esquisita, né? E por último, essa máscara que parece mais uma máscara de teatro grego, né? É uma máscara do século XIX da região da Nigéria, que representa Owu, o espírito da água. É utilizada em celebrações que comemoram o retorno da chuva, são pintadas com pó de calvim, um tipo de argila branca responsável pelo seu aspecto esbranquiçado. Então, geralmente, quando chove, nessa região aqui da Nigéria, eles fazem aí seus rituais de comemoração, né? Agradecendo aos orixás, né? E aos deuses em si, pela água que está caindo em forma de chuva, ok? Então, hoje a nossa aula foi um pouquinho diferente, vendo um pouquinho aqui sobre as máscaras africanas e quais eram aí os seus usos, certo? Curta e deixe o seu ok e participe das nossas aulas. Nos vemos aí, então, no nosso próximo vídeo. Até lá!